Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, começando mais uma aula do dia 15. Então, relembrando o conteúdo que a gente viu, né? A ideia, eu estou pensando em fazer um único material, ou seja, cada aula eu vou aumentando ele, que eu acho que fica mais fácil, né? Que aí fica sempre atualizado, em vez de vocês terem que ficar abrindo vários PDFs. Vimos os conceitos de temperatura, quantidade de calor, equilíbrio térmico, né? Máquinas térmicas. Fizemos o conceito de rendimento, alguns exercícios, ciclo de Carnot, corrigimos o dever de casa, corrigimos o dever de casa. Começamos a ver na última aula a parte de transferência de calor, vimos que ocorre de três formas: condução, convecção e radiação. Condução é o contato entre os objetos. Convecção, quando tem algum líquido, e esse líquido vai mudar a densidade, né? Vai fazer com que esse líquido se movimente. Radiação é a luz. Então a gente vai começar a estudar hoje o que é considerado o estudo dos gases. O que é o estudo dos gases? Tentar entender como que os gases se comportam. Né? Então, para a gente ter uma noção, os gases, para a gente estudar os gases, né, a gente precisa saber de algumas características deles. Primeiro, a densidade. É importante saber da temperatura, do volume, da pressão. Então, esses caras aqui, ó, inicialmente, pressão, volume e temperatura, são coisas importantes para a gente saber. Certo? Então, imagino que eu tenho o seguinte caso: eu tenho um gás onde ele tem uma pressão, ele tem um volume e ele tem uma temperatura. Ele sofre uma transformação gasosa aonde essa pressão, esse volume e essa temperatura mudam. Então, eu posso relacionar esses casos, né? Isso aqui a gente está considerando gás ideal, tudo bem? Que é o que a gente sempre considera. Gás ideal é um gás que ele segue essa relação. Então, eu posso dizer que se eu pegar a pressão e multiplicar pelo volume e dividir pela temperatura inicial, isso vai ser a mesma coisa que eu pegasse pressão final, volume, temperatura final. Então eu consigo relacionar as condições do estado inicial com as condições do estado final desse cara. E aí a gente tem um exemplo claro que são essas transformações. Então, eu posso sair de um estado e ir para o outro, mas eu posso ter algumas mudanças, alguns estados, umas considerações iniciais. Quais são elas? Eu posso ter uma transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? É onde eu tenho uma temperatura constante. Então, nesse processo, eu vou ter que minha temperatura T1 é igual a minha temperatura T2, ou seja, as temperaturas se mantêm. Posso ter uma condição isobárica, onde a pressão ela é constante, ou seja, mantenho a pressão constante ao longo do processo, ou isovolumétrica, onde o volume é constante. Por exemplo, conforme eu estou enchendo uma bexiga, eu tenho que a pressão ela vai ser igual. Por que ela vai ser igual? Porque a pressão interna vai ser igual à pressão atmosférica, né? E aí, conforme essa concentração de gases comprimida ali dentro, ela vai expandindo. Outro caso que eu tenho, uma garrafa de água, por exemplo, uma garrafa de gás. Eu abro ela, o gás vai evaporar, né? Então o volume se mantém constante, mas a pressão e a temperatura não. A gente tem o exemplo lá do spray, por exemplo. Né? Quando eu utilizo um desodorante, o gás fica frio, né? O desodorante, a garrafa fica fria, exatamente por quê? Porque como eu diminuo a pressão, a temperatura também diminui. E isotérmico, onde vou ter um sistema, vou ter um controle de temperatura. Então vamos ao nosso caso, nossos exemplos. Qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 200 K, para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem? Então eu tenho dois estados. Vamos analisar aqui quais são esses estados. Eu tenho meu estado 1, onde ele vai ter uma pressão, uma temperatura e um volume. Então vou botar aqui um P1, T1, V1. Esse é meu estado 1. O meu estado 2 vai ser outra pressão, outra temperatura, outro volume. Tudo bem? Então o que ele fornece para a gente?
qual deve ser a temperatura de certa quantidade inicialmente a 200 K. Então, inicialmente eu tenho uma temperatura de 200 Kelvin e eu quero saber qual vai ser essa temperatura. Aí ele fala, para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem. Então, eu vou dizer que a pressão é 1P e o volume é 1V. Então, se eu estou duplicando esse volume, então significa que minha pressão vai passar a ser 2P e meu volume também vai passar a ser 2V. Ou seja, eu estou duplicando meu volume e estou duplicando minha pressão. Posso utilizar números? Posso. Seria 100 aqui e aqui 200, né? Estou chutando. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser 50 e 100, né? Como que eu vou relacionar esses estados? Eu vou relacionar exatamente com essa equação aqui, ó. Então, como que vai ficar? No meu estado inicial, esse cara aqui vai ser o nosso P1, V1, T1. E aí eu vou ter a mesma coisa do outro lado. Então, só para a gente exemplificar, P2, V2 é a equação, geralmente a gente chama essa equação de pivot pivotal, né? Então, vamos lá. Qual vai ser a minha pressão P1? Minha pressão P1 ele chama de um P. Meu volume ele chama de um V. Minha temperatura ele chama de 200. Minha pressão P2, como ele fala que é o dobro, 2 vezes V. Meu volume também, ele fala que é 2 vezes, né? 2 vezes V. E a temperatura eu quero descobrir. Então, repara, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, eu posso dizer que é a mesma coisa que 4. Repara que eu tenho tanto o P de um lado, quanto o V do outro lado. Então, como esse caso é igual, eu posso acabar cortando eles. Então, simplificando meu sistema, eu retiro esse cara, vai virar 1. Retiro esse cara aqui, também vai virar 1 vezes 4, 4. Multiplico cruzado. Então, eu vou ter T2 vezes 1 é igual a 200 vezes 4. Ou seja, para eu ter o dobro de pressão e o dobro de volume, minha temperatura ela vai ser 800 Kelvin. Show? Alguma dúvida? E geralmente alguns exercícios vai botar algum valor ou outro. Né? Tem alguns exercícios para a gente poder fazer, tá? Que vai ficar para casa. Então, vamos dar uma noção nesse caso aqui. Ó. Um cilindro com dilatação térmica desprezível possui um volume de 25 litros. Nesse estado, contudo, um gás sob uma pressão de 4 atmosferas e temperatura de 227. Uma válvula de controle de cilindro foi aberta até que a pressão do cilindro fosse 1 atm. Verificou-se que nessa situação a temperatura do gás era 27, então ele pergunta qual é o volume que escapou do cilindro. Então vamos lá. Considere que a temperatura em 0 graus corresponde a 273. Por que ele deu essa informação? Porque se a gente olhar nosso resumo, ó, a temperatura aparece aqui embaixo, ó, em Kelvin. T é igual a TC mais 273, ou seja, eu tenho que somar 273. Então, repara que o exercício vai me fornecer um estado A e um estado B. Então, vamos lá. Qual é o estado inicial dele? Ele fala que tem um volume de 25 litros. Então, aqui, 25 litros. Ele fala que a pressão de 4 atm. 4 atm. Eu posso utilizar qualquer unidade em pressão e volume, desde que ela seja igual. Tudo bem? Não posso ter variação. E temperatura 227 graus Celsius. A gente viu que tem que somar 273, né? Para poder converter isso para Kelvin. Isso vai dar 500 Kelvin. Achei meu estado 1. Vamos aos dados do estado 2. Uma válvula de controle foi aberta para uma pressão de 1 atm. Então, atm, atm está ok. Verificou-se que a temperatura é 27 graus Celsius, mais 273, isso aqui vai dar 300 Kelvin. E ele quer saber exatamente o volume. Show? Então vamos lá. Vou pegar a minha equação e vou substituir.
Então, deixa eu tirar aqui o anunciado, só para a gente poder ganhar um pouquinho de espaço. Então, ele pede para a gente qual o volume que foi perdido. Então, vamos lá. Então, ele fala que abriu uma válvula, ó, uma válvula de gás foi aberta até que a pressão do cilindro fosse tanta. Então, calcule o volume de gás perdido. Ou seja, o que a gente vai encontrar no cilindro é o volume que vai estar ali armazenado ainda. O volume perdido vai ser o volume que eu tenho menos o final, né? Porque isso aqui eu vou achar o volume final. Olha que interessante. Só pegar e substituir. Ó. Qual é a pressão inicial? 4. Qual é o volume? 25. Qual é a temperatura? 500. Ué. Ué. Vai entender, né? Pressão 1. Volume, quero achar. Temperatura 300. Só eu resolver. Então vamos lá, vou fazer o seguinte. 4 vezes 25, isso aqui vai dar 100. Então isso aqui deu 100. Posso dividir, cortar 2 zeros com esse, 2 zeros com esse. Né? Vai ficar um quinto. Esse 1 aqui não vai mudar em nada. Eu até já tirei aqui. 300 está dividindo. Passo 300 para lá multiplicando. Então vai ficar 300 vezes V2. 300 dividido por V2, isso aqui, se eu não me engano, 300 dividido por 5 vai dar 60. Então eu vou ter que essa velocidade, esse volume, é igual a 60 litros. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que eu tinha, né, um volume de 25 e ele passou para um volume de 60. Pô, estranho, né? Como o volume aumentou? Sim, o volume aumentou porque eu diminuí a pressão. No momento em que eu diminuo a pressão, eu vou ter que o volume ele vai tender a dilatar. Tudo bem? Mas o que acontece? Ele pergunta para a gente qual vai ser, ó, vamos ler o enunciado. Uma válvula de controle de gás foi aberta até que a pressão do cilindro fosse de 1 atm. Verificou que nessas condições a temperatura do gás do cilindro era ambiente. Analise a alternativa que apresenta o volume de gás que escapou do cilindro. Então aqui eu tenho que fazer mais uma continha para eu poder calcular qual vai ser esse volume inicial dele. Tudo bem? Aqui, esse volume aqui é o volume comprimido. Só que eu tenho que calcular o volume que seria inicial a uma pressão constante, porque a pressão vai mudar. A única coisa que aconteceu foi que a temperatura mudou. Então, vamos ver se vocês acompanham o meu raciocínio. Eu vou fazer a mesma conta, só que agora eu vou fazer substituindo para calcular o meu P1, que seria minha pressão ao volume constante. Então, aqui, ó, aqui eu vou considerar que minha pressão vai ser 1 também. Para ver se vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O meu volume é 60, minha temperatura é 500. Pô, tá dando alguma coisa errada. Ué. Um momento. Então, voltando aqui, tivemos um pequeno imprevisto. 1 em 1 eu já corto aqui na minha equação. E eu passo 500 para lá. Então aqui vai ficar 500 vezes 600 V1. Então posso cortar aqui 2 zeros. Então vai ficar 5 vezes 60, 5 vezes 60, dividido por 3. 60 dividido por 3 vai dar 20. Vezes 5, 100 litros. Então, agora eu estou conseguindo analisar. Para a mesma pressão, eu vou ter o seguinte caso. Tinha-se 100 litros,
ficou-se com 60 litros. Tudo bem? Então vou escrever aqui no canto. Então, temos inicialmente tem 100 litros. No final, tem 60 litros. Então, quantos litros se perdeu? 40 litros. Tudo bem? Então, significa que nesse processo de abrir a válvula ali e essa mudança de temperatura, acabou se perdendo 60 litros no processo. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Essa questão é um pouquinho mais chata mesmo, né? Ela teria que ter um pouquinho dessa análise. Mas vamos lá, vamos para o próximo. Então, é importante a gente saber exatamente esse conceito de pressão, de volume, de temperatura, exatamente porque quando a gente analisa, né, existe o que a gente conhece como a primeira lei de termodinâmica. E o que é a primeira lei de termodinâmica? A primeira lei de termodinâmica ela relaciona ao comportamento da energia do meu sistema. Então existe o que? Que é a quantidade de calor, ou seja, o que é a quantidade de calor? É aquele que a gente estudou em calorimetria, quando o corpo recebe ou perde calor, né? Ou seja, quando o corpo recebe calor, o K é positivo, quando o corpo perde calor, o K é negativo. Então essa quantidade de calor que o corpo está recebendo, né? Por exemplo, quando você come uma barrinha de cereal, você vê lá que na embalagem existem tantas quilocalorias. Então o que representa quilocaloria? Então, essa quilocaloria, essa barrinha de cereal que você comeu, ela tem que ser suficiente para você se manter vivo. Então, a energia interna, ela representa a energia que o seu corpo gasta para sobreviver. E ela é dada por essa equação, 3 meios de NR delta T. NRT, né? Aqui teria um delta também. Ou seja, 3 meios vem do tipo de molécula, N é o número de mols, R é uma constante dos gases, que ele pode ter dois valores dependendo da unidade de medida, e ΔT seria a temperatura, sempre dada em Kelvin. Então significa o quê? A barrinha que eu comi, ela vai me fornecer calor. E esse calor ele tem que ser suficiente para o meu corpo se manter vivo, ou seja, manter o coração batendo, né, eu respirando, todo o sistema vivo, mas para eu realizar uma atividade, um trabalho. O que é trabalho? Trabalho é a energia que eu vou gastar para realizar uma ação. E essa ação aí pode ser caminhar, estudar, ler, ou seja, eu vou fazer alguma atividade física. Então, o trabalho ele pode ser dado como a relação entre a pressão vezes a variação do volume, ou seja, quando o volume ele tem uma mudança nessa pressão, eu posso dizer que ele realizou um trabalho. Então, quando ele realiza um trabalho, significa que o trabalho é positivo, ou em outra partida eu posso dizer que o volume ele é maior do que zero, ou seja, eu estou aumentando o meu volume. Já quando eu tenho que esse cara sofre um trabalho, aí é o processo contrário. A variação do volume é menor do que zero, ou seja, ele está diminuindo, né? Ele está realizando um trabalho, o balão está enchendo. Está sofrendo trabalho, o balão está colapsando. Então eu vou ter exatamente essa relação. E aí eu tenho alguns casos. Se eu tiver um processo isotérmico, ou seja, um processo onde minha temperatura é constante, né? Isotérmico, ó, variação da energia interna depende da temperatura. Então, se eu digo que essa temperatura ela é zero, não varia, né? Eu tenho que a energia interna é zero. Se eu digo que esse processo é isovolumétrico, ou seja, a gente viu lá que é isovolumétrico, volume constante. Minha pressão depende, meu trabalho depende da variação de volume. Então, trabalho é zero. Se eu tenho um processo que eu acabei não botando aqui, ó, que ele é adiabático, ou seja, o que é um processo adiabático? Não troca calor com o meio externo. Então eu vou dizer que a quantidade de calor ela é igual a zero. Tudo bem? Aqui está quebrando um pouquinho da câmera, mas quando tiver o PDF ele vai subir.
Então vamos a alguns exemplos, né? A gente vai fazer 2 exercícios e o resto fica para casa. Então ele fala o seguinte, ó. Um gás é submetido a um processo sob pressão constante de 400.000 Nm por metro cúbico e sofre uma redução do seu volume em 0,5 metros cúbicos. Assinale a alternativa. Então, a gente viu que, basicamente, a gente viu 3 equações. Esse cara, esse e esse. Então, vamos analisar cada uma delas. Quantidade de calor é trabalho mais energia interna. Energia interna, 3 meios de NR delta T. Trabalho, pressão vezes variação do volume. No exercício, ele me fornece a pressão e o volume. Qual deles eu vou utilizar? Vou utilizar e vou calcular o trabalho. Tudo bem? Então, inicialmente, eu vou calcular o meu trabalho aqui. Ó. Então, meu trabalho vai ser quem? A pressão, que é 400 Newton por metro quadrado. E o meu volume, ele não fala que ele reduz o volume, então o volume é menor. Então, 0,5 metros cúbicos. Tudo bem? Por isso que vai aparecer um trabalho negativo, que está sofrendo. Então, 400 vezes 0,25 vai dar 100. Então, significa que meu trabalho é menos 100 joules. Beleza. E aí ele fala o seguinte, assinale aquilo em que for falso. Então, vamos verificar qual das alternativas é fácil. A quantidade de trabalho realizado sobre o gás foi menos 100. Menos 100. Está correto. A variação da energia interna é menos 150. Eu não consigo saber. Deixa eu ver. O gás submetido no processo de pressão constante sofre uma redução do seu volume. Eu não consigo saber. Ó. O gás recebe 250 joules de calor. O gás cede 250 joules de calor. Para eu saber o restante, porque ó, se eu for colocar aqui na minha equação, eu preciso saber do meu ΔU e eu preciso saber do meu Q. Né? Então ele precisa me fornecer alguma outra informação que esteja relacionado a um processo adiabático ou um processo isotérmico, né? E ele não me diz aqui, então não posso dizer. A variação da temperatura desse gás é negativa. O gás cede 250, o gás recebe 250. Deixa eu ver se tem algum erro na questão. Bom, voltando aqui, ele faz uma relação da energia interna com variação de pressão e volume, que eu não acho muito correto não. Mas vamos só verificar então, vou fazer uma mudança aqui. Então, pronto, mais fácil. Então, modificando a questão. Então, ó, tenho o meu trabalho, calculei ele através da pressão e do volume. Ele diz no meu exercício que ele recebe uma quantidade de calor. Se ele recebe uma quantidade de calor, significa que esse cara é positivo, mais 250 joules. Como que eu vou achar a minha energia interna? Só a gente pegar a nossa equação e substituir. Então, eu vou ter aqui 250, meu trabalho é menos 100. Então, minha energia interna passa para lá positivo, ou seja, ele tem uma energia interna de 350. Certo? Nesse caso, precisou calcular e utilizar essa equação? Não. Tudo bem? Então, para cá, a gente tem aí 3 deveres relacionados a isso, né? E fica aqui 2 de pressão e 2 e um relacionado à variação. E a gente continua. Na próxima aula, a gente faz toda a parte do terceiro e do quarto bimestre, que aí a gente consegue ver, né? Botando aqui, ó, a gente consegue ver a parte aqui de energia mecânica, ver todo o processo, radiação, tipo de energia, a gente vê bem rapidinho. Tudo bem? Então terminamos a aula por hoje. Bons estudos, pessoal. Até mais.